Oi a todos, muito bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos que nós estamos fazendo acerca de como é possível nós expressarmos as dosagens de coagulante empregadas no tratamento de águas de abastecimento, hoje nós vamos falar sobre o cloreto férrico. Nós falamos no primeiro vídeo sobre o sulfato de alumínio, no segundo vídeo nós tratamos do cloreto de polialumínio, o PAC. Agora nós vamos falar sobre o cloreto férrico, que é um coagulante tradicionalmente empregado no tratamento de águas de abastecimento, muito comum e de grande eficácia. Então vamos falar um pouquinho sobre o cloreto férrico. Então o que acontece? Nós vimos nos nossos vídeos anteriores que é muito comum as estações de tratamento de água, os profissionais, expressarem a dosagem de coagulante como sendo uma relação massa de produto comercial dividido pelo volume da água, o que dá uma concentração em miligramas por litro. No entanto, nós também discutimos que essa não é a forma mais adequada, porque na hora que nós fazemos isso, nós estamos expressando a dosagem de coagulante em massa de produto comercial por volume, e nós não estamos considerando o produto ativo, ou seja, aquilo que efetivamente é o agente coagulante. Nós vimos que os coagulantes que nós trabalhamos no tratamento de águas de abastecimento, basicamente são sais constituídos à base de alumínio ou à base de ferro. Então nós vimos que a melhor forma de nós expressarmos as dosagens de coagulante em estações de tratamento de água, esgotos, qualquer processo físico-químico, a melhor forma é nós exprimirmos essa dosagem na forma de sal, ou seja, o produto ativo propriamente dito, ao invés do produto comercial. O produto comercial, ele engloba tudo, enquanto que a dosagem na forma de sal, ela me leva em consideração o produto ativo, ou seja, o que efetivamente vai agir como coagulante no processo de tratamento. Como é que o cloreto férrico líquido ele é produzido? Nós precisamos de uma fonte de ferro. Eu indiquei aqui genericamente como sendo Fe2O3, mas pode ser qualquer matéria-prima que contenha ferro na sua formulação. Pode ser Fe3O4, inclusive podem ser até empregados resíduos de certos processos industriais que contenham uma certa concentração de ferro. Eu preciso de uma matéria-prima à base de ferro. Esse coagulante ele está em meio aquoso, então naturalmente eu tenho água na sua formulação. Eu preciso dissolvê-lo, eu preciso de água. Eu preciso manter condições ácidas na minha fase aquosa, porque eu preciso manter o ferro na forma solúvel. E no caso, a produção do cloreto férrico, ela leva em consideração a adição do ácido clorídrico como ácido principal. Então, nós temos uma fonte de ferro, Fe2O3, temos água, meio aquoso, ácido clorídrico e, eventualmente, outros aditivos que eu possa adicionar no meu coagulante propriamente dito. A gente tem que levar em conta que, muitas vezes, os coagulantes apresentam impurezas e que estão considerados dentro desse conceito de outros aditivos. Toda essa somatória me permite a produção do cloreto ferro líquido, cloreto férrico líquido, ou seja, uma matéria-prima à base de ferro, mais água, mais ácido, que no nosso caso é o ácido clorídrico, mais eventualmente outros aditivos, isso faz com que eu tenha o cloreto férrico como coagulante. Via de regra, quando nós adquirimos o cloreto férrico como coagulante, ele é fornecido na forma líquida. E aí, do ponto de vista do fabricante, qual é a melhor forma dele exprimir a sua concentração comercial? Via de regra, ele apresenta de duas formas principais. A forma mais comum é na forma de FeSL3, é a forma mais comum. Como o coagulante ele é uma fonte de ferro mais ácido clorídrico, então ele costuma exprimir as concentrações do coagulante na forma de FeSL3. Mais raramente, alguns fabricantes expressam a concentração do coagulante como ferro mais 3, o que também não é muito comum, mas se você consultar alguns fabricantes, no catálogo do produto comercial, eles colocam concentração de ferro como ferro mais 3. No entanto, no tratamento de águas de abastecimento, é muito mais comum vocês encontrarem os fabricantes indicando a concentração do coagulante como FeCl3. Então, por exemplo, normalmente, as concentrações de cloreto férrico que nós encontramos no mercado, cloreto férrico comercial, as concentrações de FeSL3 giram em torno de 35 a 38% em massa. É a forma mais comum de nós exprimirmos as concentrações de soluções de coagulante à base de cloreto férrico. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês um catálogo de um fabricante, um fornecedor de cloreto férrico, e vocês podem observar aqui
concentração, porcentagem em massa como FSL3, mínimo 38%. Além disso, naturalmente, o fabricante fornece dados como massa específica, insolúveis em água e etc. Ou seja, o fabricante ele deve fornecer comercialmente nos seus catálogos, ele deve fornecer a forma como ele expressa a concentração do coagulante. Além disso, quando você compra o coagulante, o comprador, a empresa compradora, tem que exigir um laudo de qualidade, onde ele expresse formalmente qual é a concentração do coagulante que ele produziu, que ele está fornecendo naquele lote. Então ele vai aparecer, por exemplo, concentração de FSL3, 38,2%, 36,3%. Ele tem que fornecer isso, tem que fornecer um laudo no qual ele ateste as concentrações do produto que ele está fornecendo, que ele está vendendo. Bom, com base nisso, fica muito mais fácil nós definirmos uma base interessante para nós exprimirmos as dosagens que são aplicadas no tratamento de águas de abastecimento. Então, como o coagulante, o fabricante, ele indica a sua concentração na forma de FSL3, então para nós também é mais interessante que nós consigamos exprimir essas dosagens na forma de FSL3, e a forma mais comum. Então, normalmente, o pessoal, as ETAs, a operação, costuma exprimir as dosagens de coagulante expressos como miligramas de alguma coisa, como FeCl3. 25 miligramas de FeCl3 por litro, 10 miligramas, 5 miligramas. Então, como coagulante, a sua concentração é expressa como FeCl3, então também é interessante que nós consigamos exprimir essas concentrações como FeCl3. E aí forma uma base comum. É muito mais comum. E nesse caso, fica muito mais fácil nós efetuarmos os nossos cálculos, porque nós não precisamos fazer transformações. A gente viu que o sulfato de alumínio, que o PAC, normalmente o fabricante fornece a sua concentração como AL2 ou 3, expresso em massa. E aí a gente acaba exprimindo como sulfato de alumínio, Al2, SO4, associado a 14 águas de hidratação. E a gente tem que fazer um balanço de massa, um balanço estequiométrico, de tal forma que eu consiga fazer transformações. No nosso caso, agora, a gente não precisa. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que, por exemplo, eu tenho uma estação de tratamento de água com vazão afluente igual a 100 litros por segundo. E nós utilizemos como coagulante o cloreto férrico líquido, com uma concentração igual a 38% como FeCl3. A massa específica do coagulante, vamos adotar 1.400 kg por metro cúbico. E vamos dizer que você esteja dosando produto comercial na fase líquida com uma vazão igual a 120 ml por minuto. Ou seja, isso é o produto comercial. Incorpora água, incorpora ácido, outros aditivos. Vamos agora aprender como é que a gente consegue fazer o cálculo dessa dosagem, agora expresso como sal. Ou seja, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo principal? É nós determinarmos a dosagem do coagulante expresso como miligramas de FeCl3 por litro. E os cálculos são muito simples. Por quê? Porque o primeiro passo, eu preciso determinar a concentração do coagulante como FeCl3. Isso é simples. Vamos lembrar a definição. O que o fabricante define? Ele define que a concentração do coagulante é 38% como FeCl3. O que significa isso? Que a massa de FeCl3 sobre a massa total do produto comercial é igual a 38%, ou 0,38, que equivale a 38 dividido por 100. Então, qual que é a massa de cloreto férrico que eu tenho? É 38 dividido por 100 vezes a massa total do produto comercial. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a massa pelo volume total do meu produto comercial. Vou dividir ambos os termos pelo volume total. Se eu fizer esta divisão, lembrando, o que é a massa de alguma coisa dividido por volume? É concentração. O que nós temos aqui? A massa de cloreto férrico dividido pelo volume total do meu produto comercial. Isso aqui é a concentração do meu coagulante. Ora, 38 vezes 100 dividido por 100 está aqui. O que é a massa total do meu produto comercial dividido pelo volume total? É a massa específica do coagulante. Portanto, aqui nós já temos uma expressão que nos permite calcular a concentração do meu coagulante como FeCl3. Ora, concentração do meu coagulante vai ser igual a 38 dividido por 100 vezes a massa específica do coagulante. Nesse caso, é 1.400 kg por metro cúbico. Portanto, a concentração do meu coagulante vai ser igual a 532 kg por metro cúbico. Agora, quilos do quê? De FeCl3 por metro cúbico de produto comercial. Agora eu tenho a concentração do meu coagulante já expressa como FeCl3.
Bom, mas e a dosagem? A dosagem agora é simples. Lembrando, a gente sempre faz um balanço de massa na fase líquida, onde eu tenho água bruta recebendo coagulante e gerando água coagulada. Eu vou pegar um pequeno elemento de volume, um voluminho de controle, e agora eu vou fazer o meu balanço de massa. O que eu vou dizer? Toda a massa de coagulante que entra tem que ser igual a toda a massa de coagulante que sai. Qual que é a massa de coagulante que entra? Nós temos aqui uma entrada, água bruta, vazão da água bruta, vezes a concentração do coagulante na água bruta. Mais uma massa de coagulante que eu estou adicionando. Isso tem que ser igual a uma saída. Qual que é essa saída? É a vazão da água bruta mais a vazão do coagulante, coagulante mais água bruta, agora multiplicado pela dosagem do coagulante propriamente dito. Bom, lembrando que nós temos algumas simplificações. A primeira delas, lembra que a vazão do coagulante, em relação à vazão da água bruta, ela é muito pequena. Então nós podemos desprezar a vazão do coagulante nesse termo. A gente pode dizer que a vazão do coagulante é aproximadamente igual a zero quando você compara com a vazão da água bruta. Isso é bem relevante. Lembra que a vazão do coagulante é 120 ml por minuto e a vazão da água bruta é 100 litros por segundo. Portanto, a gente pode, sem maiores problemas, nós podemos desprezar a vazão do coagulante nesse termo. Segundo, não é uma simplificação, mas é uma verdade, a dosagem do coagulante na água bruta é zero. Eu não tenho coagulante na água bruta. É zero. Esse termo é zero. Então, eu posso dizer que a massa do coagulante, aqui, é igual à vazão da água bruta vezes a dosagem do coagulante. Mas qual que é a massa do coagulante que eu estou adicionando? É a concentração do coagulante vezes a vazão do coagulante. Essa é a massa que eu estou introduzindo do coagulante, no caso o cloreto férrico, no sistema. E ela advém do coagulante. É a concentração do coagulante vezes a vazão do coagulante. Pronto, a minha expressão já está obtida. Portanto, eu vou isolar a dosagem do coagulante. O que é a dosagem do coagulante? É a concentração do coagulante, a vazão do coagulante, dividido pela vazão da água bruta. Agora vamos fazer as nossas contas pertinentes. Qual que é a concentração do coagulante? 532 quilos por metro cúbico. Qual que é a vazão do coagulante? 120 ml por minuto. Como eu tenho uma vazão aqui no meu denominador, no meu numerador, as vazões precisam ter unidades iguais no numerador e no denominador, e no nosso denominador eu vou colocar vazão em litros por segundo, então eu preciso transformar essa vazão em 120 ml por minuto para litros por segundo. Então eu multiplico por 10 a menos 3 e divido por 60. Então agora eu vou transformar esta vazão em ml por minuto para litros por segundo, para ficar compatível. Lembrando sempre, muito cuidado com as unidades, porque a gente erra sempre. Isso todos nós erramos. Então a gente tem que ter um cuidado sempre com as unidades, de tal forma que nós não cometamos nenhum equívoco muito grave. Portanto, fazendo essa conta, qual que é a dosagem do coagulante? Ela vai ser igual a 0,0106 kg por metro cúbico, que equivale, agora que eu vou multiplicar por 1000 para passar para o grama por metro cúbico, que é igual a miligrama por litro, que vai ser igual a 10,6 miligramas por litro. Mas dosagem expresso como? A dosagem do coagulante agora é 10,6 miligramas de FeCl3 por litro. Agora nós estamos expressando a dosagem do coagulante como sal, como produto ativo e não como produto comercial. Ou seja, relativamente simples, muito simples de se fazer. Então, a gente precisa sempre ter esses cuidados, de tal forma que nós consigamos exprimir essas dosagens corretamente, sempre como sal, evitando nós efetuarmos esses cálculos como produto comercial. Pois muito bem, aqueles que gostam de tratamento de águas de abastecimento, como eu sempre coloco nos meus vídeos, no meu canal, tenho um livro publicado, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. É um livro que foi publicado pela editora Elsevier, hoje publicado pela editora Again. Então, se alguém tiver interesse, esse livro está à disposição, ele pode ser adquirido na Amazon diretamente, vocês podem adquirir no Grupo Game também, e aí vocês podem dar continuidade aos estudos de vocês no tocante ao tratamento de águas de abastecimento. Além disso, recentemente, no ano passado, eu publiquei um segundo livro, Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro é um livro em PDF, ele está gratuito, está à disposição nesse site. Eu vou colocar
na descrição do vídeo, eu vou colocar todos esses endereços desses sites. Vocês podem ir nesse site, baixar o livro, ele está em PDF, é gratuito, e vocês podem dar continuidade aos estudos de vocês. Tem muitos tópicos que falam sobre precipitação química, absorção, arrasto com ar. Então, é um livro gratuito e vocês podem baixar, está em PDF e podem estudar. Bom, em relação a isso, eu acho que com isso nós completamos esses conjuntos de vídeos que tratam sobre como expressar dosagens, as formas mais adequadas de expressarmos dosagens de coagulantes no tratamento de águas de abastecimento. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, coloque nos comentários no vídeo. Na medida do possível, eu vou respondendo. Então, turma, um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.